Esse aí pode agora. O YouTube é um caso. Vou tentar de novo. Eu acho que às vezes tem que atualizar. Som. Amém. Ei. Ei, som. Som, teste. Som, teste. Som, teste. É que demora um pouquinho, um delay. Som, teste, 1, 2. Esse vai sair o áudio. Graça e paz, queridos e amados irmãos, ouvintes, iniciando esse vídeo com o tema O Cristão e a Política, os irmãos vão se inscrevendo, compartilhando. Sou grato a Deus pela rica oportunidade de irmãos estar conosco aqui, pastor Mário e o pastor Roberto. Os irmãos, o pastor Mário é de Ribeirão, o pastor é da Santa Cruz da Esperança, né? Está aqui conosco e nós vamos estar falando sobre esse tema nesse tempo que estamos vivendo. É necessário nós falar sobre esse tema. Quero dirigir aqui a palavra para a saudação, depois para o pastor Roberto. Pastor, irmão João Paulo, pastor Roberto, queridos irmãos, você que nos escuta, é um prazer muito grande estar aqui para discutirmos, irmão João Paulo, sobre esse tema que talvez tenha sido até um tabu para muitos, né? Concordo. O cristão deve ou não deve se envolver com a política, né? E se você talvez tem dúvida a respeito disso, acho que hoje ou esta noite é um momento apropriado para esclarecermos algumas coisas. Amém, Roberto. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero também agradecer a Deus por esta idade e estar aqui ao lado do nosso irmão João Paulo e também do pastor, especialmente do pastor Mário, que é um prazer, pessoa que a gente respeita e admira muito, e vem nos trazer esclarecimento. O tema é esse, né? O envolvido precisa se envolver. Glória a Deus. Tem que raiar uma luzinha no final do túnel, né? Irmãos, nós já vamos iniciar no primeiro tema. Os irmãos vão nos perdoando, porque hoje a imagem não está tão boa, mas no próximo vídeo vai estar melhor, na melhor que vai estar chegando. Nós vamos estar colocando a câmera HD. Irmãos, a primeira tema que nós vamos estar falando é o cristão política. Será que ele pode, deve? Será que isso é coisa do diabo, do demônio, né? Melhor não, né? Vai que eu desvio só por sobre a política. Veja bem, irmão João Paulo e prezados irmãos, a política, ela faz parte de cada cidadão. E nós, não obstante nós sermos cidadãos do céu, mas nós somos cidadãos do céu vivendo aqui na terra. Então, a política faz parte, sim, da vida do ser humano, faz parte da vida do cristão. E, aliás, o cristão tem uma responsabilidade ainda maior, irmão João Paulo, do que aqueles que estão no mundo, daqueles que não são cristãos. Temos a responsabilidade de sermos exemplos. Como disse as próprias palavras de Jesus, que nós devemos resplandecer como os astros neste mundo. Então, nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, a responsabilidade nossa é grande. Então, respondendo de uma forma objetiva, o cristão deve ou não deve se envolver com a política? Ele deve. Na realidade, é uma obrigação de cada um de nós cristãos sermos pessoas com a mente aberta para a questão da política. Precisamos entender, certamente, irmão, entrará
nesse assunto o que é política. Meu Deus. Justamente. Na verdade, essa definição e o nosso contexto que vive ajudar a entender melhor. Quando a gente esquece, ou pelo menos não entende o que é realmente de política, ou não sabe qual é a cidade, nós temos um país que a política faz parte. E nós somos seres sociais também. Precisamos que a responsabilidade dada a nós, cristãos, nunca foi responsabilidade. Pelo contrário, elas vêm ao nosso encontro muitas vezes, seja numa ajuda pessoal, seja no aconselhamento e até na parte social, quando temos que tomar decisão. Eu acho que se desencadear nesse assunto, que é a tomada de decisão. O que fazer depois que já sei o que é e para que serve, o que fazer a partir de agora? Tomar a decisão correta. É isso que o cristão deve entender. Então o cristão ele deve e precisa se preocupar um pouco mais com política. Vivemos em um tempo onde os irmãos não quiseram se preocupar com isso. E por isso muitas pessoas tomaram o lugar de decisão deles. Aqueles que são trevas acabaram tomando lugar de decisão daqueles que eram luz, que deveriam estar influenciando, porque a palavra política, ela vem de influência também. Você influencia algo, entendeu? Então, quando você é político, nós possuímos político na igreja, quando você está influenciando alguém para alguma coisa. Então, o cristão, ele desvalorizou isso. E por isso, muito até agora na pandemia, as igrejas fecharam, e assim por diante, tomaram decisão no lugar de nós. Então, há necessidade da preocupação de nós entendermos um pouco mais de política. Mas, João Paulo, eu questiono Mário, ele nos dá uma definição política, porque aí depois está a parte prática em que você citou aí, então vamos saber do pastor Mário a definição, o que é realmente política, o que significa a política. Bom, a política tem uma palavra que vem do grego, né, que é polis, é a arte de administrar. Então, na realidade, nós realizamos política o tempo todo. Sim. Né? Basta você administrar alguma coisa, nem que seja a sua casa, a sua vida, né? As suas finanças. Então, a política é a arte de administrar. Trazendo para um contexto já de Estado, irmão Roberto, a questão é o seguinte: quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, as escolhas são poucas, tá certo? Se você Sim. não gosta de política, administrado, e tem uma coisa, sem direito, tá certo? Porque hoje, assim, não tem como você ficar isento. O cristão, quando ele se isenta do voto, isenta-se de exercer o seu direito de escolha, a isenção acaba legitimando os maus que muitas vezes ocupam cargos públicos. Sim. Certo? Então, veja a nossa responsabilidade. Por isso que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é rica a respeito do tema do ser humano em sociedade, né, do ser humano fazer o melhor em prol do outro. Glória a Deus. Próximo tema, vamos falar já, a razão a qual levar os cristãos a não querer saber de política. Qual que é essa razão? O que influenciou? Alguns tabus. Veja bem, nós estamos falando de política, não estamos falando de politicagens. A politicagem é condenada, deve ser condenada por todos nós. Concordo. Pessoas que muitas vezes galgam cargos políticos, cargos mentais, com a finalidade de satisfazer os seus interesses pessoais. Esses nós somos contra a politicagem, tanto no sentido estatal e até mesmo eclesiástico. Tá certo? Nós condenamos, isso é condenável. Mas a política, como essa arte de administrar, é muito boa. Agora, veja, durante o longo dos... principalmente, irmão João Paulo, quando veio a reforma protestante, principalmente com Calvino, Calvino ele foi o idealizador da questão da separação entre Estado e Igreja. Até então, a Igreja mandava no Estado, o Estado era submisso à Igreja. O que Calvino falou assim? Não, o Estado é uma coisa, Igreja é uma outra coisa. Então, o Estado não intervém na Igreja,
e a igreja não intervém no Estado, como instituição. Mas com isso, vieram muitas coisas boas, mas aos poucos, a cultura do cristão, mormente os pentecostais, se criou uma certa barreira, achando o seguinte: olha, a igreja, nós só pensamos nas coisas de cima e não podemos pensar nas coisas aqui da terra. Mas veja bem, a Bíblia, ela nos aconselha como cristão. Eu até faço questão de ler uma passagem, como nós estamos aqui em um debate, né? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, Jesus vai citar uma passagem interessante, no versículo 16. Ele diz assim, olha, assim, resplandeça a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, a Bíblia, ela é categórica, que o cristão ele tem a sua responsabilidade social e ética perante a sociedade. Então, nós temos que defender de unhas e dentes os princípios celestiais, a fim de que eles sejam aplicados, esses princípios, também na vida humana, na vida em sociedade. Então, o cristão, quem é o cristão? O cristão é um ser que ele absorve os princípios de Deus e ele forma esses princípios divinos para o bem da sociedade. Esse é o nosso papel quanto cristão. Glória a Deus. Certo? Concordo plenamente. A questão que veio nos trazer esse abrir de olho para o momento em que deixamos tanto para trás de falar sobre o assunto, o medo, o cisma de falar sobre o assunto, o misticismo, aquela preocupação exagerada de confrontar ou de enfrentar esse tipo de problema, porque é um problema, o pastor falou sobre a politicagem, esse problema que está dentro da política, né, que prejudica a boa política como desenvolvedora de soluções para a sociedade. Então, isso colocou vozes altas no meio da igreja para dizer, abandone, saia de perto, mas enquanto isso foi feito, a força que a igreja tinha e tem foi abafada e pessoas, mesmo que mal intencionadas, se aproximou dos crentes longe da direção da igreja e os convenceram a fazer de errada muitas escolhas erradas, porque não quisemos enfrentar essa dificuldade de ensino, porque o ensino tem uma dificuldade. O ensino tem uma dificuldade da pessoa, do público que você está ali lhe ouvindo. Você precisa conhecer, procurar forma de ensinar. Jesus fez muito isso. Ele sabia o público que estava ao seu lado lá, então ele procurava forma, muitas vezes através de parábolas, muitas vezes através de coisas comuns do dia a dia para eles entenderem a necessidade daquele ensino. Então, faltou para nós, aqui condenando, mas reagindo, né? Agora o momento é esse de rever o nosso conceito atrasado sobre este assunto e procurar a forma de ficar cada vez mais de forma que os cristãos venham a compreender sem nenhum tipo de nuvem, abertamente, claramente, para que eles possam tomar decisão, para que eles possam procurar se informar, porque eles estão se informando. Mesmo esses crentes que falam até hoje da política, eles vão ver política. Eles não falam para você, mas eles estão vendo política, porque talvez é o assunto mais falado hoje e até um perigo para nós não esquecermos das nossas prioridades. Amém? Glória a Deus. O irmão Roberto, até disso, veja que o apóstolo Paulo, carta aos Romanos, no capítulo 13, olha, para quem acha que política é do demônio, né? Meu Deus. Olha, Romanos capítulo 13, toda alma esteja nas autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha a expressão de Paulo. E as autoridades que há foram ordenadas. Glória. Então veja, o apóstolo Paulo era alguém, ele compreendia muito bem que ele tinha os seus princípios celestiais, mas ele tinha o uso
também dos seus direitos enquanto cidadão. E o cristão é alguém que tem que saber dos seus direitos. O apóstolo Paulo, ele apela para César. Chegou requisitado. Ele disse, não, eu sou romano, ninguém vai me bater aqui assim, não. Tá certo? Eu quero ir a Roma. Então, irmão, eu creio assim, hoje há muitas pessoas usando as suas palavras, irmão Roberto, que muitas vezes quer alijar os cristãos de escolher pessoas que estão no nosso meio, que defendem as nossas crenças, estão tentando mostrar algumas coisas erradas que essas pessoas fizeram. Nós condenamos também essas coisas erradas. Veja bem, não é porque um ou outro está fazendo coisas erradas que nós vamos colocar todos, como diz o popular, em um balaio só. Há muitos cristãos sinceros e depois, os bons se calam, os maus governam. Certo? Então é momento da igreja, enquanto cidadãos que somos, nos levantar. Nós somos talvez um gigante adormecido, né? Hoje se diz que nós somos 30% da população brasileira e que 2032 o protestantismo já será maior do que o catolicismo. Mas sabemos a força que temos, né? Dividido talvez numa colcha de retalhos, mas os princípios cristãos nós temos que impor à nossa sociedade. Glória a Deus. Uma das coisas também que eu penso que fez a igreja e os cristãos se distanciar foi os maus exemplos. Existe um grande problema, assim, que a pessoa acha porque uma pessoa que as demais também vão errar. Então eles pensam o seguinte, se acaso nós colocar algum cristão para poder ser um político, ele vai pecar, porque ele é um lugar propício, mas nós esquecemos que existe também o caráter. Uma pessoa que tem um caráter transformado pelo evangelho, pelo cristianismo, não é o ambiente que vai mudar ela. Isso eu posso citar um dos exemplos, foi José. José estava num ambiente caótico, até a mulher de Potifar acusou ele de ter tentado abusar dela. Mas você observar que ele manteve íntegro diante daquela questão. É um ambiente que vai se corromper, ou o outro cristão se corromper. Então a igreja teve essa visão, porque alguns erraram, que todos vão errar. Então eles têm a visão que a política, porque alguns irmãos que não tinham um caráter transformado verdadeiramente, ou não entendeu que Cristo, ele nos dá uma vida, como eu posso dizer, de caráter, de transformação, de princípios que nos rege, que independente do lugar que seja, no trabalho, na política, na escola, na faculdade, eu continuarei sendo cristão, entendeu? Então, o que eu achei interessante, o irmão falou que quando os bons se calam, os maus governam. E isso é verdade. Por isso, a política, o povo vê que ela é má. Por quê? Os bons se afastavam. Então, quando a luz se astrava, quem que permanece? As trevas. Eu creio até, São Paulo, assim, nós temos que ter cuidado com a questão do, né? Também. A própria palavra, né? Partido, né? Tá certo? Já dá um sinal de divisão. Né? Essa questão do partido. A igreja, nós temos um partido único. Nosso partido é a visão bíblica. É a visão bíblica, né? Mas veja, a pessoa, quando ele se coloca como candidato, né? A própria palavra candidato vem de cândido. Cândido, algo que é puro, que é limpo, que é transparente, né? Falar isso hoje até parece uma utopia, não é mesmo? Mas veja, o sentido é assim, que a pessoa vai estar exposta, né? E nós temos que saber que nós somos humanos, né? Somos cidadãos dos céus, mas estamos aqui na terra. Eu gosto daquela expressão do apóstolo Paulo, quando ele começa as suas cartas, vai dizer assim, olha, aos santos que estão em Colossos, aos santos que estão em Filipos, são santos, mas estão em Colossos. São santos, mas estão em Pontal. Então é o erro, tá certo? Então nós não comungamos com o erro, mas nós temos que saber que são pessoas que podem eventualmente cometer, né? Mas isso não inibe, né, ou não descredencia a igreja
para ela fazer que os princípios celestiais sejam estendidos sobre a terra. Glória a Deus. A última, qual é a responsabilidade dos pastores de ensinar sobre questão política? Qual é a responsabilidade? O pastor precisa ensinar algum valor ou não precisa se preocupar? O que você me... Precisa e deve. Esse é o nosso papel, porque nós somos cidadãos, né? Porque existe algo hoje, irmão Roberto, essa questão do Estado laico. Meu Deus. Né? A gente diz, o Estado é laico. Sim, o que significa o Estado laico? O Estado laico quer dizer, o Estado não tem religião. O governo, enquanto governo, não tem religião. Mas a política não é laica. Porque a política, da onde vêm-se as leis não são um conjunto de ideias, de ideais, de ideologia de um povo. E o povo que elege os seus representantes, esses representantes têm crenças. E defendem crenças, defendem ideias. Certo? Então, a política, sim. Então, nós vivemos num Estado laico, onde o Estado não tem a religião, mas o povo é religioso. Não como você dissociar disso. O Estado, ele não é laicista. Ele não vai proibir que o povo não tenha religião. Então, essa questão lá, na escola não pode falar de religião. Mas você não pode falar de religião, você não pode falar de Karl Marx. Não pode falar do socialismo, do comunismo, né? Você não pode falar de grandes filósofos, até mesmo de Platão. Sócrates, né? Quando traz questão do cristianismo, a sociedade sempre falando, o cristianismo não pode, tudo pode. Pode ver que hoje, no Brasil, principalmente, costumo dizer, que nasce sobre tudo. A teoria, que nós sabemos ali, a evolução. É uma teoria, não é nada provado. E é o que é ensinado, você vê que é o que é imposto na escola. Então, isso é ensinado. E quando nós vamos falar sobre o criacionismo, sobre a visão bíblica, nós não podemos. Porque aí é religião. Concordo plenamente. E com respeito à nossa responsabilidade de explicar aos cristãos sobre a política, eu me recordo que em 2018 já estava uma massa muito forte, densa, a respeito de os pastores fazerem uma lei para os pastores entregar seus sermões, e entregarem algum departamento da prefeitura, de algum órgão, que aquilo que fosse antes chegasse à parte política, à parte regulamentadora. Tá certo? Já estava uma fumaça. E isso nos Estados Unidos também já estava acontecendo, em alguns estados, porque diferente daqui, os Estados Unidos é federação, então tem lei, outro estado tem outra lei, daí por diante. Um mais conservador, outro mais de outra forma. Mas o que acontece? Aqui no Brasil já estava esse barulho, e outro barulho que estava muito forte era dos pastores terem que realizar casamento homoafetivo. Meu Deus. Obrigatoriamente. Eu não estou dizendo que está em lei, mas estava com esta fumaça densa. E na maioria das leis era necessário uma discussão maior com a sociedade cristã, ou com parte da sociedade cristã, que é em sua maioria, e envolve católicos e outros aí, que também não partilharia dessa lei, não fazia essa discussão. Porque quem representava o povo cristão no poder legislativo? Não tinha representação que eu digo organizada. Tinha da agronomia, tem seus representantes, eles elegem, patrocinam e colocam deputados, senadores que vão defender leis, ideias que vêm atender tem a da armas, que foi falado esses tempos aí, muito forte, com a bancada da arma, vamos dizer assim. Hoje nós ouvimos falar da bancada evangélica. Entendeu?
de repente chega na igreja e fecha a igreja, o cristão não sabe o motivo. Hoje ele precisa saber. Há uma lei constitucional que mantém que a igreja é impossível de abrir, de fechar. Irmão Roberto, sim, pois não, meu João Paulo. Só rapidinho, antes de você colocar, existe uma pergunta aqui de um telespectador que está nos assistindo, Marcos de Boa, diz: queria deixar uma pergunta. Vocês acham que deveria ser tratado esse tema em meio à nossa juventude? Haja vista que amanhã serão novos eleitores. Deve, esse assunto. Aliás, a nossa escola dominical, tratado isso como que chama, irmão? Marcos de Boa. Marcos, né? Irmão Isso, Marcos. Marcos. A escola dominical, as revistas da CPAD têm tratado desse tema assim com uma certa frequência. Em 2018, né? Tenho até aqui o livro do pastor Douglas Batista, Valores Cristãos, que vai citar a respeito disso. Classe, a revista dos adolescentes, que é de 13, 14 anos de idade, passar por esse tema agora. Inclusive, nós fizemos até ali no Templo Sede, até uma certa votação entre eles, elegendo ali deputados, senadores, enfim, né? A igreja precisa voltar a isso. O cristão não é um ser alienado, o cristão é alguém que sabe do que está acontecendo. Eu gosto do pai de Jesus, José. Você citou aqui o José do Egito. José, o pai de Jesus, é um exemplo para mim de um homem antenado com as coisas. Jesus foi para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, isso quando o bebê, levado pelo seu pai. E a ordem olha, José, fique no Egito até que eu diga. Mas lá no Egito, ele lia a revista da época. Entendeu? Ele lia o jornal Cidade On. Ele estava antenado o que estava acontecendo em Jerusalém. Olha, distante do Egito para Jerusalém. Até de tal forma, olha, morreu Herodes. Aí ele pergunta, quem é que está reinando no lugar? Recebe a informação, Arquelau. Ele pergunta, como é Arquelau? Como é que é o governo? Né? Como que é o governo dele? Aí ele soube, olha, se o pai era ruim, Arquelau é pior. Misericórdia, certo? Então, veja, esse é um exemplo para nós de alguém que está antenado. O cristão não deve ser alienado. O cristão tem que saber o que se passa no país, saber o que se passa na sua cidade, e ele tem que intervir quando necessário, né, através do seu voto. Por exemplo, nós temos aí a questão, né, o cristão é a favor da vida, o cristão é do aborto. Então, eu como cristão não vou eleger jamais um deputado, um senador, né, principalmente esses que fazem as leis, que é a favor do aborto. Para dar aqui um exemplo, por exemplo, família. Nós cremos na família patriarcal, família tradicional. Eu não vou eleger alguém que é contra esse tipo de formação de família. Então, isso está muito claro, né? Veja bem, nós cristãos não podemos deixar que a injustiça reine no nosso meio. O livro de Amós é um clamor contra a injustiça. Um homem que se levantou com justiça. Então, há uma necessidade, meu João Paulo, pastor Roberto, de que a gente se volte, como cristão, se volte para aquilo que a Bíblia diz. Glória a Deus. Último tema, nós estamos acabando já o nosso vídeo. Bom ter os irmãos aqui. Um tema interessantíssimo. Muitas pessoas deveriam ver esse vídeo, se conscientizar e pesquisar cada vez mais sobre a política. Nós vamos falar uma breve, o que significa o cristão e o socialismo. O que é? Que muitas vezes falar sobre socialismo falando no Brasil. Existe linhagem de socialismo aí, mas o Brasil tem trazido, né, o socialismo de uma forma de ser algo mais justo, mais adequado. O que nós pensamos, nós somos cristãos, sobre o socialismo? Irmão João Paulo, assim, o socialismo é novo perante a história da sociedade. A sociedade, né, nós que somos mais tradicionais, em termos de história, tem 100 anos o socialismo é uma doutrina, uma ideologia, né, que surge com Karl Marx,
agora em 1800 e alguma coisa, 1848, para ser mais preciso, né, quando eles fazem lá a carta ao comunismo, né? Veja bem, o socialismo nada mais é do que um afrouxamento do comunismo, tá certo? O comunismo, ele prega a questão da igualdade, aonde na realidade o salário de um é o salário de todos, né? Igualdade no sentido estrito. Ele prega, por exemplo, a intervenção total do Estado, até para o filho. Não é os pais quem tem o poder pátrio sobre o filho, mas é o Estado. Certo? E é uma utopia, né? Agora, o socialismo é o que se difundiu no mundo. Por exemplo, você veja a China, talvez seja o maior país socialista. Lá não tem questão muito de igualdade, até porque a China é o país que mais produz bilionários, né, por ano no mundo, certo? Tem muitos chineses bilionários, mas tem muitos muito ricos, tá certo? Então, o socialismo é isso. Mas talvez a questão aqui no Brasil nem é a palavra socialismo, até porque os nossos partidos têm a palavra social-democrata, socialismo. A questão mais é as definições esquerda-direita. Isso parece que virou até um estereótipo, né? Olha para o outro até com o olho torto, é da direita, o outro é da esquerda. Pergunta, nós cristãos, é direita ou esquerda? Então, e alguém até acha que nós somos direita, nós não somos nem a direita e nem a esquerda. O nosso livro é a Bíblia, nós o que a Bíblia diz. Agora, essa questão, irmão, não sei se nós temos tempo, mas essa de esquerda e direita, quando é que ela surge? Né? Na realidade, ela surge com a ação industrial, em 1700, a Revolução Industrial, não, a Revolução Francesa. A Revolução Industrial foi na Inglaterra. A Revolução Francesa, em 1789, quando o rei Luís XVI, depois de 3 anos de governo, seu pai, o Luís V, bem, mas ele fez com que desmoronasse, acontecesse algumas coisas ali na aristocracia, e o proletariado, né, juntamente, eles se unem e dá ali a que nós chamamos hoje de Revolução Francesa. E ali elege a primeira Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, do lado esquerdo, ficavam os defensores do proletariado, que eram os trabalhadores, e da burguesia, os comerciantes. Já do lado direito, ficava a aristocracia e ficava os burgueses, né, os milionários, os ricos, né, os senhores feudais, e aqueles que eram do rei. E com isso surgiu essa, você é da esquerda e você é da direita, até porque a esquerda era os revolucionários da época, que era o que os aristocratas, aquilo que o rei fazia, e pregava o seguinte: o governo não deve dar para a nobreza, o rei deve para os proletários, para os trabalhadores. E prega um Estado cada dia mais inchado, um Estado grande, mas um Estado que cuida de todos os trabalhadores. A direita, que nós chamamos de direita hoje, é o contrário disso. Na realidade, ela prega um Estado enxuto. Quanto menos intervenção do Estado, mais liberdade das pessoas, melhor. Certo? Na Bíblia, nós vamos ver que nós temos passagens bíblicas que defendem uma parte do que a esquerda, digamos assim, e nós temos partes que a direita defende. Certo? Então, por isso que eu digo que a igreja nem esquerda e nem direita, nós somos de Cristo. Então, meus irmãos, você que me ouve, né, não vamos ficar brigando, né? A igreja, na realidade, nosso princípio maior é tão claro que assim, qual que é o nosso papel quanto igreja? É a gente verificar o que aquele político
ou aí aquele candidato que está vinculado a um determinado partido político, se a ideologia desse partido está mais próximo, porque nós não vamos encontrar um que é 100%, tá certo? Mas o que está mais próximo? É contra o aborto? É a favor da família? É a favor da liberdade? Né? É a favor da liberdade das mulheres, porque a Bíblia é a grande defensora do papel da mulher. Né? Isso é lindo, irmão João Paulo, porque a gente acha o seguinte, porque nós sabemos a parte da esquerda defende o direito das minorias, mas veja, a mulher não é a minoria, as mulheres, pelo menos no Brasil e em quase todo mundo, é a maioria, né? Mas a Bíblia é a grande defensora do papel da mulher. A defesa judaico-cristã defende o papel da mulher. Uma forma muito clara disso é quando o homem peca. Lá no Deus vai falar com o macho diz, olha, foi a mulher que tu me deste. Mas quando Deus vai dar a sentença, Deus olha para o macho e olha para o ventre da mulher. E parece que Deus fala assim para o macho, ventre dela. A tua salvação depende dela. É da semente dela que nascerá o teu salvador. Ai, Deus. E lembrando que a respeito só do socialismo, o socialismo e o cristianismo, será que tem algum tipo de ligação? É bom a gente frisar que estão participando que a política ela deve ser conscientizada e não virar uma paixão. Né? A gente sabe que Deus tem vocacionado algumas pessoas, no sentido que eu digo, pessoas que têm se capacitado e têm sentido interesse de participar, concorrer, às vezes nem precisa ser um candidato, mas às vezes pessoas que estão ali por trás das cortinas, como auxiliares, fazem trabalhos excepcionais, né? Trabalhos maravilhosos. A gente lembra da ministra Damares, que foi assessora do Magno Malta, senador, e fazia um trabalho espetacular, faz até hoje. Existem outras questões, mas a preocupação que a gente teve como igreja, né, pegando continuação com o pastor Mário, é não deixar essas paixões tomar conta do seu coração ao ponto do evangelho ser subjugado a esta vontade de política. Eu queria ler um texto aqui, que está em Efésios, para a gente ver o pensamento de Cristo, quando as paixões, a briga, ela começa a tomar conta do ambiente familiar, do ambiente social, do ambiente da igreja, e aí acaba causando dificuldade. Não é porque você foi esclarecido já sabe o que é bom, como o pastor deu várias recomendações, uma decisão, às vezes o seu irmão não está no mesmo nível, às vezes o seu irmão ainda não foi esclarecido. E para isso tem que ter uma paciência, para isso tem que ter um cuidado de não fazer prejudicar a fé daquele irmão por conta do que você já tem uma convicção. A gente tem aqueles que estão ainda se informando. Hoje talvez ele não quer ouvir, mas amanhã ele vai atentar. Pelo que você falou, eu quero ler aqui em Efésios, capítulo 2, e o versículo 16, diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Veja que o contexto que vai falar dele, derrubando esta barreira que havia. E de ambos os povos fez um. Deus não é levantador de barreira, ele é Deus de barreira. Isso no sentido de mostrar, deseja para a humanidade. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoa. Né? Ele não faz acepção de pessoa. Glória a Deus. Irmãos, desculpa. Só para dizer, porque às vezes a gente tem ouvido coisa, pastor. Pessoas falando, por exemplo, olha, se o cristão for de tal ideologia, ele converter, ele vai para o inferno. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de frase, porque a salvação está na cruz de Cristo. Agora, a santificação, o esclarecimento de várias coisas, tem coisas que a gente comete até hoje, é pecado e ele ainda não sabe, mas é pecado, precisa ser esclarecido, e não jogar ninguém no inferno se ele professa alguma coisa. Antes do pastor continuar, tem uma pergunta aqui de outra pessoa que está nos assistindo. Ele perguntou: a palavra de Deus manda que nós, como igreja,
participar de política? A pergunta é, a Bíblia proíbe participar de política? Não, Não. não. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que ocuparam cargos públicos. Talvez o exemplo que nós temos é a pessoa de Daniel. Bem. O profeta Daniel soube se comportar na Babilônia diante de reis ímpios, porque foram vários reinados, né? Sem se corromper, mas ele ali brilhou como uma luz no meio das trevas. Esse tem que ser o papel do cristão. João Paulo, com respeito ao cristão, enquanto eleitor, ele tem que participar. A Bíblia vai registrar o governo teocrático na Bíblia, depois o governo monárquico, né, pastor? Tá certo? Todo esse processo, inclusive o primeiro rei de Israel, foi a pedido do povo, né? Não que Deus não teria no seu coração, esse mesmo projeto para Davi e a sua descendência. Mas houve a escolha. Uma das escolhas que Deus dava ao povo é por revelação, dava através do profeta, mas através também do unim, do tunim, era um tipo de sorteio entre o sacerdote e tal, fazia escolha, Decisão, né? e tomar uma decisão, mesmo Deus observando a cena, ele permitia que fizesse aquilo. E outra que está incluída nessa é a votação. A gente pode citar aqui uma que teve as duas coisas, que foi o sorteio e a votação, no caso do substituto de Iscariote. Talvez a frase que eu poderia até dizer, política não é do diabo. Certo? Glória a Deus. Política não é do diabo. Agora, muitas pessoas podem usar a política para a politicagem. A politicagem é do diabo. A política não. A política é a arte de administrar. Sobre essa questão, irmão Roberto, que o irmão falou sobre a questão da facção, né? Eu me lembro da Bíblia, de 1 de Coríntios, capítulo 3, que Paulo fala até de contenda que estava tendo na igreja em Corinto, porque um dizia, porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Hoje, talvez, a questão é diferente. Eu sou da esquerda, eu sou da... eu sou de A, eu sou de B. Então, por isso que eu até repito aqui, irmão João, a igreja ela não é partidária e não deve, a igreja não deve ser. Tá? Eu sei que em alguns lugares por aí, talvez muitas denominações virou até um partido político. Longe de mim querer julgar estas questões, mas a igreja, ela tem um papel maior. Porque nós sabemos que a vida aqui ela é temporal, mas mesmo sendo temporal, nós temos deveres e obrigações enquanto homens aqui. Nós temos que defender, nós temos que praticar a justiça, né? Nós temos que fazer o bem, nós temos que resplandecer, nós temos que ajudar o outro. Exatamente. Agora, nós sabemos que aqui é temporal. Então, fazemos as coisas, mas olhando para a cidade celestial. A Bíblia fala isso sobre Abraão, a carta aos Hebreus, capítulo 11, fala que Abraão ele era peregrino e forasteiro, mas Abraão se envolvia com as coisas. Aliás, ele foi livrar até o seu sobrinho Ló da guerra contra 5 reis. Até em guerra ele se envolveu. Abraão, assim, onde ele chegava, ele fincava, né? Hoje, quem vai em Israel, no norte da Galileia, você tem um portal, segundo a tradição, foi feito na época de entrou ali, formou um portal dizendo, olha, eu cheguei. Tá certo? O cristão tem que ser assim, aonde ele chega, ele tem que fazer a... Ô, João Paulo, só rapidamente, só para entender e comentar junto com isso que foi falado, às vezes, a que o irmão suscitou com respeito à Bíblia Sagrada, ela manda o cristão, veja, a gente não está falando hoje aqui do bíblica inferente à salvação, à santificação, ou alguma coisa similar, mas a responsabilidade do cristão social precisa que se enxergue essa, porque estamos inseridos nisso, estamos inseridos num governo democrático, num governo que elege através de votação. E assim como nós pagamos imposto, veja, a Bíblia, o pastor até ficou de ler, não sei se eu leio o que Jesus fala,
Dá a César o que é de César. Mateus 22. Mateus 22, que é um texto em que tentaram pegar Jesus numa responsabilidade que para ele dizia, porque ele vai dizer o seguinte, se eu falar isso, eu posso até agradar a Deus, mas vai desagradar os homens. Então, respeito a dizer, eles estão sufocando com seus impostos, concordando com isso, mas Jesus tinha uma resposta muito sábia, né? E para ele, de quem é a esfinge? Replicou-lhe com uma pergunta. Ele disse, é de César, pastor. Sim. É de César, então dá a César, cumpra as suas responsabilidades. João Batista, quando os soldados o procuraram, disse, mas nós somos soldados, como é que a gente vai viver como um salvo? Ele disse, se contente soldo, faça as suas responsabilidades de soldado. Não saia por aí procurando coisas. Eu, como cristão, tenho uma responsabilidade, voltar para escolher ou compartilhar da escolha majoritária da população. Eu estou fazendo escolha consciente agora, porque tem esclarecimento. Entendeu? Mas isso não está influenciando a minha salvação. É como o pastor falou, responsabilidade e o coração voltado para o céu, com o evangelismo, com pregação do evangelho, com a igreja sendo ensinada e por diante. Essas são as nossas responsabilidades, mas não... Eu creio, João Paulo, só fazendo uma ressalva, uma complementação. Quem hoje é contra o cristão na política, muitas vezes ele está bebendo de muitas águas que ele não sabe que foi o cristianismo quem fez isso através da política. Quer ver um exemplo? Escola. Talvez quase todos que estão nos ouvindo nesse instante, em algum momento estudaram em escola pública. Escola pública é fruto da reforma protestante. Foi o protestantismo, foi o canal de Deus através da política para implemento no mundo. Alfabetização dos pobres. As melhores faculdades que nós temos hoje, você pensa a faculdade de Harvard, de Ohio, essas faculdades foram feitas por protestantes. Verdade. Olha a contribuição, né, que o protestantismo tem no mundo de pessoas com visão de futuro, né, e usando a política, que é a arte de administrar, né, trouxeram grandes benefícios para a sociedade. Glória a Deus. O que eu entendo também a posição e a pergunta do irmão sobre se a Bíblia manda a gente se envolver com política, não, sim ou não, mas ela também fala que, não fala nem que sim, não que não, mas ela dá princípio para nós, e nem valores, a qual, esse vídeo nós colocamos, o objetivo principal desse vídeo é em ajudar o cristão a peneirar. O que peneirar? Nós observar valores. Irmão João Paulo, mas dentro disso, é assim, nós não vamos encontrar na Bíblia pessoas que fizeram a diferença sem se envolver com a sociedade. As pessoas que são exemplos para nós. Eu citei aqui Daniel, você citou José, eu falei sobre José, pai de Jesus, sobre Abraão. Essas pessoas influenciaram a sociedade, o mundo em que eles viviam, através da arte de administrar. Glória a Deus. E o que eu acho interessante sobre se Deus manda ou não manda, quando abre a sua Bíblia, quando nós está finalizando, em Gênesis capítulo 9, nós vamos ler do versículo 5 adiante. Nós vamos ver que veio após o dilúvio, uma instrução que começa a trazer a Noé. É o que diz, certamente requererei o vosso sangue da vossa vida, da mão de todo animal requerei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui, Deus ele dando autoridade para tomar decisões sobre a pessoa. O que é? Se alguma pessoa mata algum indivíduo, ele poderia ser morto também por aquilo. Então a política, ela muitas vezes ela dá autoridade à pessoa decidir por mim. Por isso que há da igreja se importar com isso. Porque imagina quais as decisões que estão sendo aprovadas ali no Senado, na Câmara Municipal, que muitas vezes vai
contra aquilo que a igreja defende. Mas lógico que não é que todo mundo, todo cristão vai ser um político. Existem pessoas que têm o dom para isso, tem que ter facilidade para isso, tem que ter o chamado para isso. Porque nem todo mundo foi o que Daniel foi. Porque aqui nós não estamos falando para você se tornar um político, um deputado, um vereador, nós estamos falando que há necessidade de homens de Deus. A consciência política, né? Assim, nós temos que ter a consciência política. Uma coisa é assim, nós como membros da igreja, nós temos essa consciência política, aí como organização, como uma instituição, ela é apartidária. A igreja ela não toma partido de A, B ou C, e não deve. Sim. Tá certo? Sim. Ela não deve fazer isso. Agora, a igreja tentar os seus fiéis a ter a consciência política. Esse é o nosso dever. Glória. Pastor Mário, Deus te abençoe em sua vida. Pastor Roberto, Deus abençoe. O filho do nosso pastor também está aqui nos auxiliando. Foi uma ajuda fenomenal hoje aqui. Como é que ele chama, meu pastor? Cadmiel. Cadmiel, Deus abençoe você, viu? Irmãos, que prazer ter os irmãos aqui. Esse aqui é o primeiro de muitos, viu? Graças a Deus nós vamos continuar. O Jonas estaria conosco aqui hoje, mas não pôde por problema de... Ele falou, não, vamos continuar falando sobre esse tema é bom. Eu falei, vamos dar continuidade a isso também, que tem vários leques, né, sobre o tema. E o tempo é muito pouco para nós falar sobre tudo, que nem falar realmente sobre ali o socialismo, sobre o conservadorismo e assim por diante, mas deu para trazer uma clareza tremenda para nós. Então Deus te abençoe, meu pastor Roberto também, viu? Obrigado por essa experiência que foi fantástica. Amém? Deus abençoe. Quero já agradecer os irmãos que estão nos assistindo. Deus abençoe os irmãos. E peço que os irmãos continuem se inscrevendo na página, no nosso canal. Nós vamos estar soltando depois um vídeo também no YouTube sobre uma pré-aula da Escola Dominical. Vai ser ali um diálogo sobre a próxima lição. Ali um pouquinho de deixar aquela vontade, né, de estar ali no domingo ali dominical. Ok, meu pastor, quero agradecer. Não sei se passou alguma consideração, o irmão Roberto também agradecer os irmãos que nos assistiram. Agradecer a Deus, primeiramente, e ao pastor Mário, que foi um prazer ouvir todas as recomendações e ensino que foi nos dado hoje. Eu creio que os que estão indo, né, foram também enriquecidos e que ele possa voltar, né? Aleluia. É difícil. Mas ele é muito esperto para arrumar uma agenda dele. Aleluia. Para estar conosco, né? Há vários assuntos que precisamos de alguém experiente para nos estar auxiliando. E eu quero dizer, irmãos, se foi de bênção para vocês, se ajudou em alguma parte, né? Serve no seu coração, continue sim inteirando sobre, e quando chegar o momento de tomar a sua decisão, consciente, com o coração limpo, faça a sua escolha correta. Obrigado, irmão João Paulo, irmão Roberto, é um prazer aqui. E eu deixo para os nossos ouvintes assim, olha, não deixe que outros decidam por você. Glória a Deus. Tenha uma consciência política. Muito obrigado. Vamos estar orando agora para estar finalizando, agradecendo, o pastor vai estar orando por nós. E, que nem o Roberto falou, se foi bênção para você, compartilha, indique pessoas para assistir esse vídeo para entender um pouco mais sobre o que é política. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, a qual tratando um assunto que nem sempre é falado, nem sempre é comentado, mas que há uma necessidade, nós entendemos isso, que há uma necessidade de que nós, quanto igreja, tenhamos essa consciência. Sabemos que estamos aqui na terra, mas o nosso caminho é os céus. Estamos olhando para os céus, mas olhando para os céus, devemos cumprir o nosso papel como cidadãos aqui na terra. Nos dê, Senhor, cada dia, um coração pronto a aceitar as verdades da Tua palavra, e que, quanto igreja, nós possamos fazer a diferença nesse mundo, que esse mundo possa ser influenciado através da nossa forma de ser e através da nossa forma de viver. Seja com cada um dos Teus filhos, é assim que eu te peço, para a glória de Jesus. Amém.
Muito obrigado. Prazer aprender. Maravilha. Meu pastor, que hora? Nós vamos comer alguma coisa liberada, vamos comer isso. Nós vamos comentar assim. Sobre a lição 7, vocês viram que o João falou? 7, lição 7 é a próxima lição, né? E a lição vai falar sobre a Bíblia transforma as pessoas. Mas eu tenho. Eu vou trazer uma afinal, você aqui parece. Foi, já estava esperando. Agora, não, depois